Bosquilha pode virar reforço do São Paulo, você vai lembrar dele. Meio atacante formado na base do São Paulo, chegou a ser promovido ao time principal e vendido por 9 milhões de euros ao Mônaco. Esteve no tricolor do time de cima de 2013 a 2015. Hoje Bosquilha tem 30 anos de idade e defende o Operário, time que joga a segunda divisão do futebol brasileiro. Números bem interessantes por lá. 28 jogos, 9 gols e 3 assistências. A informação sobre o interesse do tricolor foi divulgada pelo blog do São Paulo. Também, de acordo com essa apuração, Dorival Júnior já teria aprovado a chegada do atleta. Confesso que ainda não obtive resposta do Departamento de Futebol do São Paulo em relação a essa possibilidade. O que dá para imaginar é que o São Paulo vai buscar jogadores que cheguem de graça ou com baixíssimo custo. Desde que trocou o São Paulo pelo Mônaco, o Bosquilha também esteve no Standard Liège, no Nantes, no Internacional de Porto Alegre, no Curitiba, na Hungria, até fazer sucesso com a camisa do Operário. Bom, São Paulo, vamos lá. O São Paulo está agitado, o noticiário do São Paulo. O São Paulo quer fechar o executivo, mas vamos lá. O São Paulo pode ganhar um respiro para escolher melhor o profissional. Existem alguns nomes sendo debatidos, né? Mas é o seguinte: o São Paulo quer correr até o final desta semana para fechar 2 reforços. Já teve um reforço, Arboleda reintegrada, um reforço, é um jogador que vai ficar à disposição em breve. O São Paulo quer fechar o Newton, que está no Botafogo, e aí é um negócio casadinho com o Ferrarese, em definitivo, pedido do Dorival. E também vai acelerar para fechar um zagueiro. Então o São Paulo quer 2 reforços até o final desta semana. Opa. E os zagueiros podem ser o Arthur Chaves, do Hoffenheim, que ainda está a conversa com o Hoffenheim na questão do empréstimo com opção de compra para pagar essa opção de compra em 2027 no segundo semestre, dando um desafogo no orçamento, nas questões orçamentárias do clube. E olha, retomou conversas com Domingos Duarte, zagueiro português. Então, assim, o São Paulo está em conversas com 3 jogadores e quer fechar 2 até o final da semana. Então, assim, Dorival quer ter esses reforços treinando pelo menos até a última semana antes da volta do futebol nacional. Então, tem um tempinho aí. A gente tem aí, pelo menos aí, o quê? Uns Xará, 20 quem tá fazendo dias de esses Copa do contatos é Mundo. o Rafinha? Opa, será? Aí belíssima pergunta, Plirras, porque esse é o próximo item. O Rafinha é o cara que está à frente dessas negociações, o Rafinha junto com o presidente Macis, mas é o Rafinha ligando, é o Rafinha fazendo videoconferência, usando a expertise dele e o nome dele para tentar fechar esse jogo, conversando com o jogador, conversando com empresários e tal. Então, se o São Paulo conseguir fechar um pacote legal de reforços e que o Dorival se sinta satisfeito, de repente o Rafinha pode ganhar um protagonismo dentro da diretoria e aí esfria a busca por um executivo. Eu estou falando de uma possibilidade, ainda não vamos cravar isso. Mas o Rafinha está com essa missão dada, missão cumprida. O São Paulo quer fechar até o final de semana 2 reforços e está conversando com 3 ali de maneira um pouco mais avançada. Paulo Godoy, boa noite, Nicola. Como é que o São Paulo vem no mercado de transferências? Vem alguém ou não? O Paulo deve vir em reforços baratos, né? Vitor Sá vai ser anunciado a qualquer momento, o Arboleda acabou ficando. Existe uma tentativa de reviravolta em relação a Domingos Duarte, mas são movimentos pontuais de jogadores livres do mercado. Boa noite, Jorginho. Tem chance de o Gustavo Scarpa no São Paulo? Não. Essa é uma das coisas, esse é um dos nomes que mais foram especulados no São Paulo, e eu perguntei pelo menos umas 2 ou 3 vezes a Rui Costa, antes dele cair como executivo do São Paulo, se existia negociação, e o Rui Costa em todas as vezes garantiu que não havia possibilidade. Entre os motivos, o aspecto financeiro, o Scarpa ganha R$1.100.000 por mês no Galo, e o Atlético exige uma compensação financeira para liberá-lo, ele não quer emprestar e sim vender. Hoje a venda do Scarpa custaria pelo menos 3 milhões de euros. E essa é a maior dificuldade que existe para a negociação do Scarpa com o Santos. O Santos é hoje o maior interessado na contratação do Scarpa. Há muita vontade do Alexandre Matos e do Cuca em contar com o Scarpa. Mas o Santos tenta bater na tecla em relação ao Galo de que o empréstimo poderia ser bom para todas as partes. O Galo se livraria desse salário de R$1.100.000 por mês, o Scarpa tinha a chance de recuperar o melhor futebol e o Santos daria visibilidade ao atleta para, quem sabe, comprá-lo ou arranjar um outro clube para ele ser comprado a partir de janeiro do ano que vem. Beleza?
Vitor Sá e Newton já são mais que suficientes. São Paulo não precisa contratar mais ninguém, escreve o Gilmar Lima. O Edson Felipe, boa noite, Nico. Essa aqui eu já tinha lido, né? Severino Costa, eu fiquei sabendo que o São Paulo já fez proposta para o Domingos Duarte, valor de 550 mil. Severino, a proposta que o São Paulo tinha feito era um pouco superior. E inclusive, havia a intenção de, no ano que vem, reajustar essa oferta, né? O Domingos Duarte chegaria nesse ano só pelo salário e a partir do ano que vem passaria a ter também direito a uma luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato. A justificativa do São Paulo é que para essa temporada há menos dinheiro para movimentos. No ano que vem o São Paulo entende que teria um pouquinho mais de facilidade. Só que o Domingos gostaria de ter já nesse ano cifras superiores, até por estar saindo de graça do Getafe, enfim. Não é uma operação fácil, mas o São Paulo ainda não desistiu do Domingos Duarte. Eu cheguei a contar para vocês hoje cedo, no vídeo da manhã, que as tratativas haviam sido retomadas até a pedido dos próprios representantes do jogador. Boa noite, Deus abençoe você e sua família, em dobro para você, meu amigo. Caso o São Paulo se classifique para pré-Libertadores, via Brasileirão, Dorival fica para 2027? William, nesse cenário, eu acho absolutamente natural que sim. Quando o Dorival foi contratado, existia um pequeno grande problema, que era o fato de a gestão do atual presidente terminar em dezembro, né? Só rapidinho, só para trazer aqui, ó. São Paulo acertou nessa sexta-feira o retorno de Dorival Júnior, ele assinou o contrato até 31 de dezembro de 26. Eu só queria confirmar até quando tinha sido assinado o contrato. E esse contrato mais curto, ao contrário dos últimos vínculos do Dorival, tem muito a ver com essa questão, né? Não vou assinar com um presidente que está saindo, depois chega outro presidente, diz que não me queria, para evitar esse constrangimento, o Dorival assinou esse contrato mais curto. Mas a tendência é que o Dorival acabe ficando por mais tempo no São Paulo, a menos que o trabalho seja muito ruim daqui até dezembro. O Dorival, para clubes de futebol no Brasil, acha uma opção bem interessante, embora o trabalho dele no Corinthians tenha sido só razoável. Será que dá para dizer que foi razoável? O cara ganhou títulos importantes, enfim. No mata-mata funcionou bem, nos campeonatos por pontos corridos a coisa não avançou tanto, né? O Diogo Marques, boa noite, Nicola, sobre reforços no São Paulo, Deus abençoe. Diogão, deixa eu contar um papo que eu tive com uma pessoa do Grêmio. Ontem à noite estava assistindo ao jogo do Brasil, no meio do jogo do Brasil, e uma pessoa do Grêmio me ligou para falar, Nicola, enquanto tem muito dirigente de clube grande viajando para os Estados Unidos para assistir a Copa, a gente está trabalhando aqui e fechamos com o Wallace. O Wallace, que inclusive eu contei em primeira mão para vocês durante a live, né? Quem estava assistindo a live na terça-feira soube primeiro, que eu contei que o Wallace, zagueiro do CRB, tinha fechado. Pois bem, aí eu falei, mas quem que estava negociando com o Wallace, além de vocês do Grêmio? E esse dirigente me contou que o São Paulo, o Internacional e o Red Bull Bragantino eram os principais interessados. Eu falei, o São Paulo estava na parada? E ele falou, sim, o São Paulo tentou, queria contrato de empréstimo até o fim da temporada, mas no fim das contas prevaleceu a proposta do Grêmio de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. São Paulo, toda vez que concorre com clubes que têm capacidade para comprar o jogador, acaba ficando para trás, certo? O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Sabe, fora Newton e Domingos Duarte, o São Paulo vai procurar um camisa 10? Consegue essa informação, Leonardo? O Vitor Sá está fechado, né? E até tem muita gente perguntando por que o São Paulo não anuncia o Vitor Sá. O São Paulo não anuncia porque o Lokomotiv, o time dele? Agora fiquei na dúvida, peraí, é tanto time, é tanto jogador. Vitor Sá. É Krasnodar. O Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês. E como o Krasnodar está pagando os salários dele, o São Paulo e o Vitor Sá entenderam por bem evitar esse anúncio, tá? Então, o anúncio da contratação do Vitor Sá vai acontecer ou bem no finalzinho do mês ou na virada do mês, tá? De qualquer forma, o Vitor Sá está contratado. É um jogador que agrada ao Dorival Júnior, faz muito bem a função do lado direito, um cara que recompõe, que ajuda, aquele voluntarioso, jogador voluntarioso. Sobre meio atacante, só se pintasse uma baita oportunidade de mercado. Não há grana no São Paulo para investimentos importantes, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.